hábitos alheios. E talvez você pense, hábitos alheios, ele acabou de gourmetizar a palavra fofoca, talvez. Mas não é isso, eu vou explicar para você já já. Mas eu acho interessante como a intimidade, ela influencia em alguns hábitos. Tem muitos hábitos que a gente tem que a gente aprendeu em casa, aprendeu quando a gente era criança, aprendeu com os nossos pais. E eu queria, inclusive, fazer algumas pesquisas com vocês hoje. Eu acho que vai ser interessante fazer isso. Mas hábitos alimentares, por que eles são tão difíceis de mudar? Porque você passou provavelmente a tua infância, passou a tua adolescência, passou a maior parte da tua vida vendo como teu pai, tua mãe, tua avó se alimentavam, e você começou a se alimentar da mesma forma. É muito difícil mudar um hábito às vezes, porque você não convive com alguém, você não convive com um lugar que tem aquele novo hábito, e às vezes fica estranho. Por que eu vou tentar algo tão novo assim se eu conheço aquele outro mundo ali, né? Eu morei por 2 anos numa chácara em Vitimarsum, e o Elder morou lá também durante os mesmos 2 anos. E é incrível como, de repente, a gente entrou num novo círculo de intimidade e aí percebeu os hábitos uns dos outros misturando na casa dos outros, assim. Alguns hábitos ruins, às vezes, entravam na casa dos outros, mas muitos hábitos bons também, né? O Elder, acho que quem conheceu ele há mais tempo, pelo menos há mais de 4 anos, lembra da época, eu sei várias épocas do Elder, eu sempre chamo de capítulos do Elder, assim. Sou bem influenciado por cada um deles, mas teve a época do low carb. Aposto que o Elder pregava mais low carb na igreja do que a própria Bíblia, às vezes. De tão empolgado que ele era evangelista do low carb. Mas de repente você via todo mundo ao redor emagrecendo, assim, é muito legal isso. Você percebe o quanto tem intimidade com alguém e você começa a ser influenciado pelos hábitos dessa pessoa, né? O próprio lazer, às vezes você é do tipo de pessoa que gosta de sentar no sofá e assistir TV. Às vezes para você é estranho isso, mas eu garanto, você aprendeu isso dentro de casa. Pensa no time de futebol. Cara, time de futebol é uma decisão que você não faz... Não é uma decisão mental, assim, não é uma decisão, me fugiu a palavra, racional. Por exemplo, eu não sei se você já entrou na internet e colocou lá assim, Coxa versus Atlético Review. Vamos ver qual é o melhor time para eu torcer. O estádio desses, tal coisa. Não, eu garanto que se você vai falar com um atleticano ou com um coxa branca, ele vai falar mal do estádio do outro. Por mais que, putz, é sacanagem pros coxa aquele estádio lá. Eu sou coxa branca. Faz 10 anos que eu não acompanho o jogo. Só que o time de futebol você pega dos teus pais às vezes, ou você pega de um amigo às vezes. Percebe como algumas coisas a gente pega? Assim, o time de futebol, tanta gente se mata, soca no outro, dá briga, assim, mas por algo que você herdou praticamente por causa da intimidade com alguém. E não é à toa que casamento é um negócio tão incrível, tão bizarro, porque basicamente é uma guerra de hábitos o negócio. É legal conversar com casais que estão talvez no primeiro ano de casamento e você ouve as histórias engraçadas, né? No namoro era tudo tão bonito, era tudo... Eu amo esse cheiro dele. Depois do casamento tem novos cheiros que participam da história. Alguns não tão agradáveis. E aí você vê aquelas coisas tipo, nossa, ele deixou a cueca na cama hoje, acho que é para me provocar, ai, que lindo, né? Nas primeiras 5 vezes, talvez, depois já começa a toalha molhada na cama, depois já começam esses hábitos que você fica, como que essa pessoa vive desse jeito? E o que eu estou fazendo morando com essa pessoa também, né? Graças a Deus que a maioria das vezes o bom hábito vence, e a toalha não fica mais na cama, a tampa da privada ela costuma ser abaixada, e alguns bons hábitos prevalecem, enquanto às vezes a outra parte que tinha bom hábito pega o mau hábito de quem tinha o mau hábito e assim o casamento vai, né? Mas por isso que é tão legal ver assim, quando um sem noção casa com com noção, geralmente a noção vence, né? Mas quando 2 sem noção casam, você percebe assim que é um outro reino assim do sem noçãozismo assim, e um nem ajuda o outro, os 2 viajam tão longe assim que é bonito de ver e novas coisas surgem nesses casamentos, né? Mas eu queria fazer um momento interessante aqui, ó. Esse tipo de hábito, ele me interessa bastante, sim, curiosamente. Eu sempre pergunto para alguns amigos e as respostas, elas são engraçadas. Mas, vamos lá, eu quero que você levante a mão. Quem começa escovando os dentes, ok? Então você pegou a escova de dentes, passou a pasta ali. Quem começa escovando os dentes pelos dentes de baixo? Levanta a mão. Ok. Quem começa escovando os dentes de cima? Nossa, quase meio a meio. Ok. Quem começa escovando os dentes do lado esquerdo? Primeiro. Agora tem gente baixando. E pelo lado direito? Tá, ok, tá bom. Vocês começam pelo lado direito. Quem de vocês é destro? Deve ter algo a ver, ok. Agora essa é muito boa. Em que direção você toma banho? Tá? Você está dentro do teu chuveiro, ok? Tá aqui o chuveiro tá aqui, a torneira tá aqui. Eu espero que teu chuveiro tenha torneira na parede, né? Senão, sei lá que tipo de chuveiro você mora lá para ter em outro lugar.
Você toma banho de costas para a torneira ou você toma banho de frente para a torneira? Quem toma banho de frente para a torneira? Levanta a mão. Ok. Diferente. Quem toma de costas para a torneira? Ok. Alguém tem outra técnica que eu não conheça? Alguém toma de lado? Nossa! Alguém fica girando? Nossa, tem uns caras que ficam girando. Ok. Eu tinha que ter tirado foto para ver porcentagens disso. Eu tenho um amigo que ele falava que tomava banho de lado porque ele gostava da janela. Então, por isso ele tomava banho de lado. Super bizarro. Mas percebe como essas coisas, provavelmente você pegou do teu pai ou pegou da tua mãe? Provavelmente. E provavelmente ninguém vai aprender com isso porque são momentos tão intimidade que não tem alguém te observando. Você pode ser casado, mas tua esposa não fica observando você escovando os dentes, assim. Minha esposa esses dias começou a falar, você põe a camiseta de um jeito que eu nunca vi no mundo alguém pôr camiseta. Eu fiquei, mas quantas pessoas no mundo você já viu colocando camiseta? Porque eu nem sei explicar, eu coloco um braço primeiro, daí eu coloco a cabeça, daí eu coloco outro braço. Por isso todas as minhas camisetas são um pouco esticadas, assim. Quem coloca primeiro a cabeça e quem coloca primeiro o braço? Nossa, até isso é diferente. Quem põe o tênis antes de colocar a calça? Eu já fiz isso. Tô tão distraído, eu tô colocando tênis, daí eu frio, tô sem calça. Eu sou um pouco distraído demais às vezes. Na verdade, focado demais, e aí eu me distraio, né? Esses dias eu ouvi uma frase muito boa, seus hábitos criam seus filhos. Já pensou nisso? Não importa o tanto você queira ensinar algumas coisas, mas provavelmente teus hábitos vão educar teus filhos muito mais do que muitas das palavras do que você vai dizer. Provavelmente teu filho vai chegar na adolescência e você vai querer, filho, acho que você podia aprender a orar, você podia orar mais. Mas faria muito mais diferença se teu filho tivesse visto você a vida inteira crescendo, você orando. Da mesma forma foram os hábitos dos teus pais que criaram você, pro bem ou pro mal. Para as coisas que você quer mudar e para as coisas que você é feliz que você tem e você vê tanta gente lutando, né? Tanta gente lutando para ter melhores hábitos alimentares, às vezes você já trouxe isso de casa. Mas os hábitos, eles criam nossos filhos, os hábitos nos criaram também, né? E por isso que é tão difícil de mudar hábitos às vezes, porque você precisa ser colocado num círculo novo de intimidade para você conseguir enxergar esse hábito. Você quer mudar de hábito, você tem que se enxergar mais nisso. E por isso é tão fácil quando você se mistura com novos amigos, com novos círculos que te influenciam para isso, né? Só que eu fico me perguntando uma coisa. Cara, quando Jesus fisicamente esteve aqui na Terra, para os discípulos devia ser muito diferente ver a forma com que Jesus vivia. Basicamente, você tem ali um ser humano em que passou mais tempo, se a gente pode chamar de tempo, né? Mas passou muito mais tempo com o Criador e que ele era o próprio Criador, vivendo dentro de um ser humano, dentro de um corpo humano. Imagina para os discípulos assim que viam Jesus escovando os dentes, que viam Jesus vivendo o dia a dia, como para eles não era, cara, isso é muito diferente, que hábito diferente é esse, né? E aí eu me pergunto, que hábitos nós, hoje, em 2023, que hábitos nós ganharíamos se a gente tivesse intimidade, não com o nosso pai, não com a nossa mãe, com a nossa avó, com parentes terrenos, mas se a gente tivesse essa intimidade com um Pai Celestial? Que hábitos eu e você ganharíamos? Que coisas trocariam em nós? Que trejeitos nossos seriam diferentes se a gente tivesse essa intimidade com o Pai? E acho que o principal mensagem, o principal ponto que eu queria trazer nessa manhã, que eu quero que você saia daqui, existe uma intimidade disponível para você. Existe uma intimidade com Deus disponível para você. Essa intimidade, ela está disponível, essa intimidade ela já foi comprada, essa intimidade ela é esperada de você como cristão. Olha só que legal, em 2 Coríntios 3,18, um texto que eu gosto bastante, 2 Coríntios 3,18, fala o seguinte: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Olha que legal isso. Se você ler mais da história, se você ler mais a Bíblia na ordem cronológica, você percebe o quanto antes de Jesus o relacionamento com Deus ele era muito um relacionamento de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer um sacrifício, eu preciso pagar de alguma forma para ter esse contato com Deus. E quando Jesus veio, Jesus de uma vez por todas pagou esse preço para que a gente pudesse ter essa conexão com Deus. De uma vez por todas, essa conexão com Deus foi criada para mim e para você. Não é só Jesus que tem essa intimidade com Deus, mas essa intimidade ela foi dada para mim e para você. E o que esse texto diz agora com Jesus, entre eu e Deus, eu não tenho mais nada cobrindo, né? Os judeus, eles
no judaísmo você vê ali o tabernáculo, né? Que só certas pessoas poderiam passar de um certo véu, dessa cortina, para poder ter acesso a Deus, né? Para poder ter acesso a um lugar onde Deus estaria. Mas Jesus, ele acaba com tudo isso. Jesus acaba com todo o mecanismo, com todo tipo de técnica, com todo tipo de barreira que tinha entre eu e você e Deus. Jesus acaba com isso. E agora a gente conversa com Deus com o rosto descoberto. É igual, não sei se, dependendo da fase da vida que você está, mas é igual você namorar uma pessoa, você não... É como se fossem os casamentos antigos, em que você não namorava, os teus pais casavam você, e no dia do casamento você conhecia ela. Só que hoje você namora, você conhece uma pessoa, você vê ela no rosto, você conhece ela, você ouve ela, você vê os olhos dela, e é dessa forma que Jesus permitiu que a gente pudesse relacionar com Deus agora. E essa intimidade que a gente ganha com Deus, essa intimidade que ela é possibilitada para a gente agora, faz com que a gente possa, sim, herdar esses hábitos, que a gente possa se acostumar, que a gente possa começar a ficar parecido com Deus. Guarda essa expressão, ó, parecido com Deus. Me parecer com Jesus. É muito forte isso, é aí que eu quero continuar nessa manhã. A Bíblia fala também de frutos do Espírito, né? Da diferença de você ser guiado pela carne e ser guiado pelo Espírito. Não fica tanto pensando no carne, tipo, ser guiado pelo meu corpo e Espírito por algo que não é tangível, assim, mas pensa nisso. Você tem vontades, você tem coisas que teu corpo pede, você tem desejos mentais que você tem, mas existe essa possibilidade de você ser governado pelo Espírito, de você se permitir ser governado pelo teu Espírito, de que esses desejos, de que os teus sonhos comecem a ser sonhos e desejos que Deus colocou dentro de você. A gente às vezes lê alguns textos, e eu até tinha esse aqui. Esse próprio Gálatas 5, se vocês quiserem procurar depois, né? Ele fala assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Às vezes a gente pensa, cara, ser cristão significa então que eu não tenho mais paixões e desejos? E não é isso. Isso é o animal da vida cristã. Que você... Animal é meio estranho, mas legal, é o incrível da vida cristã. É que os desejos da carne, as paixões que você tinha antes, elas foram crucificadas. Só que agora novos desejos, novos sonhos são dados a você. São sonhos que vêm do Espírito, são sonhos que Deus tem para você. São sonhos que Deus se preocupa sim em realizar. O teu sonho de ter família, o teu sonho de ter filhos, o teu sonho de viajar, de conhecer outra cultura, o teu sonho de um novo emprego, nem sempre eles são desejos da tua carne. Pode ser que seja o Espírito dentro de você trazendo novidade. Deus é um Deus de novidade. Novidade com Deus é todo dia. Deus todo dia tem uma startup nascendo lá no céu, novas coisas acontecendo, é um novo humor, são novas piadas fluindo do trono, de onde surge o humor, de onde surgem as piadas. Tem sempre novidade vindo a partir de Deus. E é isso que Deus tem para você. Deus tem novos sonhos também. E você vai perceber que quanto mais você caminhar na vida cristã, vai começar a vir novos desejos, vai começar a vir novos sonhos. E são sonhos que estão vindo a partir do Espírito. E é esse viver a vida mais no Espírito que você começa a perceber, começa a discernir, começa a separar que sonhos eram só meus, só do Gui, só do Guilherme, que sonhos eu tinha que eram pelo meu egoísmo, pela minha tentativa de fazer a vida dar certo, e que sonhos Deus começou a me dar. Esses dias, eu e a Isa, a gente teve a alegria, assim, o presente de a gente poder planejar uma viagem, que há tanto tempo a gente sonhava fazer, a gente está planejando essa viagem. É engraçado, assim, provavelmente o Gui Carnal ia querer viajar também. E o Gui Carnal, ele ia querer viajar o mundo sozinho, aprender tudo que pudesse, tentar voltar o mais sábio possível, conhecedor, saber julgar tudo, saber julgar todas as pessoas. O Gui de antes ia querer viajar. Só que o novo Gui no espírito, eu tô olhando para as minhas crianças e falando, cara, eu quero muito levar minhas crianças para conhecerem o mundo, para conhecerem outras culturas, para ver como Deus trabalha na vida de outras pessoas. Eu sonho viajar também, mas percebe que é um sonho que o Espírito está trazendo? E o principal, sabe quem que trabalha para realizar esses sonhos? Não é você que trabalha. Deus trabalha junto com você para realizar esses sonhos. Não é à toa que o teu trabalho começa a dar certo, não é à toa que algumas coisas começam a dar certo, não é à toa que algumas vendas, não é à toa que um contrato de aluguel de apartamento está ridiculamente baixo. Deus trabalha junto com você. Não é à toa que você tem o emprego que você tem hoje. Você até pode falar, mas eu estudei, eu fiz faculdade. Mas como é que você conseguiu essa faculdade? Eu também estudei, fiz vestibular. Sim, mas todo o ambiente em que você viveu, para que todas essas coisas fossem dadas para você, foi Deus que deu. É de Deus que vem todas as coisas, de Deus que vem todas as boas coisas, né? E por isso essa intimidade com Deus, ela é muito incrível, porque é nela que você consegue florescer, você consegue alimentar essa tua amizade com Deus, né?
E eu queria dizer para você, tua intimidade ela foi comprada. Se você ainda duvida disso, eu quero te mostrar um versículo de Romanos 8, 29. E esse é o plano que Deus tem para nós, né? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tá, não entendi nada desse texto. Vamos traduzir. Deus fez com que Cristo, com que Jesus fosse o primogênito, fosse o primeiro de uma geração. Deus definiu Jesus como o modelo do que Ele esperava que a gente fosse, o modelo de uma família inteira de irmãos. Eu e você, no momento em que a gente crê em Cristo, no momento que a gente acredita na obra que Jesus fez ali na cruz, no momento que a gente acredita nessa salvação, na ressurreição, que a gente vive essa ressurreição de Jesus, nós todos somos feitos irmãos. E a gente tem um irmão mais velho, a quem Deus chama a gente para ser igual a Ele, a se parecer cada vez mais. Então, esse é o perigo da gente colocar Jesus em imagens, em estátuas, em coisas tão distantes e cada vez mais elevadas, que a gente olha, cara, aquele é o cara que eu nunca vou alcançar, eu nunca vou falar, eu nunca vou ser parecido. Mas não, ele veio para a Terra exatamente para nos mostrar que é possível um ser humano viver dessa forma. Ah, mas Jesus fazia milagres. Sim, e é possível que milagres aconteçam através de você também. Tudo isso foi dado para você. Deus trouxe Jesus ao mundo exatamente para que Ele fosse o primeiro irmão, para que Ele fosse o exemplo de como a gente pode viver. E é dessa intimidade, desses hábitos, desse se parecer com Ele que eu quero continuar agora nessa manhã. A pergunta é, como que você aprende a intimidade com Deus? Eu tenho me questionado um pouquinho sobre minha prática de oração, sobre o meu costume de orar. Eu percebi que eu cheguei num certo limite, assim, e parecia que eu não estava evoluindo ali. E acredito, isso acontece com todo mundo, acontece até com quem prega aqui na frente. E o que eu resolvi fazer? Eu fui falar com, acho que uns 10 amigos, assim. Uma vez um amigo meu me mostrou algo bem legal. Ele falou assim, 7 áreas da vida dele, 5 áreas da vida dele que ele queria crescer. E quem são os amigos que ele queria ser influenciado por cada uma delas. Eu achei muito massa isso. E eu tenho alguns amigos nessa área espiritual que eu olho como exemplos para mim e que eu queria crescer. E tem tudo que é maluco ali, assim. Tem pastor de igreja, tem teólogo, tem ex-teólogo, tem empresário, tem cara que é só empresário, o cara fala um monte de palavrão, mas você vê as orações dele sendo respondidas. Tem gente de tudo que é tipo lá, e gente que me faz pensar, cara, Deus não cabe na caixinha que eu estou fazendo. Deus não cabe na caixinha. Se Deus está respondendo as orações daquele cara ali, Deus não é da caixinha que eu fiz para mim. E isso é um negócio legal. A gente tem um preconceito muito forte com Deus. Nós somos preconceituosos com Deus. A gente fala, Deus é assim que Ele trabalha, Deus não vai desobedecer as próprias regras dele e tal. A gente fica colocando Deus na caixinha ali. Mas Deus é, graças a Deus, poderoso o suficiente para sempre expandir, sempre ser maior do que essas caixinhas que a gente faz para Ele, né? Então eu perguntei para esses amigos, fiz uma mini entrevista ali, como que você ora, como que você passa seu tempo com Deus? Oração para você é passar tempo com Deus? E eu aprendi algumas coisas muito legais que eu estou aplicando para a minha vida. Então não importa nessa manhã se você é cristão há 80 anos, se você está aqui há um mês se entendendo como cristão, ou se talvez você nem se descreve como cristão ainda. Eu tenho certeza que dá para aprender algumas coisas disso do jeito que eu aprendi também. E uma coisa muito legal que eu percebi, são 7 pontos aqui, é que um amigo meu falou assim, oração para mim, de várias coisas, é autoconhecimento. Eu fiquei, autoconhecimento, oração para mim era justamente ter o contato com Deus, e agora você está falando que oração é algo teu. E olha que, para mim eu achei muito, muito bonito o que ele falou assim. Ele falou, oração para mim é como se eu fosse colocado de frente num espelho, e é o espelho mais sincero que alguém pode ser colocado de frente. Ele fala assim, é um espelho que consegue ser sincero sobre o que você tem sido, sobre onde você tem falhado, sobre onde você tem acertado. É um espelho que mostra os teus erros, é um espelho que mostra com amor os teus erros, é um espelho que mostra como se pode melhorar. Mas olha que louco, é um espelho que fala sobre quem você pode ser ainda, é um espelho que ainda mostra qual é o teu futuro. E quando eu falo espelho, quem que é esse espelho? Não é algo sólido, eu estou falando com Jesus. Jesus é o meu espelho. Cara, pensa nisso, você pode olhar de frente para Jesus e falar, esse cara é a representação
de tudo que eu quero ser, Ele é a representação do que eu errei, porque Ele levou com si tudo que eu errei, tudo que eu falhei. Ele é a representação do que dói em mim hoje, Ele é a representação do que me machuca, do que detona comigo, é a representação do que eu escondo, do que eu não quero que ninguém saiba. É um espelho, Ele está em Jesus tudo, assim, nu ali, pelado, completamente, tudo que eu não queria esconder, tudo que eu não queria mostrar, tudo que eu queria esconder, tudo que eu sonho ser, tudo que eu falhei em conseguir ser, tudo que eu já desisti de ser, ou tudo que eu nem sequer comecei a sonhar ser. Tem um cara na minha frente e ele é exatamente tudo isso. E ele consegue tratar isso em mim. Olha que loucura, que alegria que é poder ter esse contato com isso. E aí eu digo uma coisa também. Deus, ele está interessado no que você vive. Deus está interessado nas dores que você passa. Deus está interessado nos teus pensamentos. Deus está interessado em quem você pode ser. E é difícil você tentar passar a vida inteira tentando se tornar a pessoa que você sonha ser, enquanto tem sempre um espelho disponível ali, mostrando quem você tem o potencial de se tornar. Não é legal isso? Não é massa poder desfrutar de um espelho desse? Outra coisa que eu aprendi com esses amigos também, Deus não é um burocrata. A palavra burocrata, a gente chama de burocracia, né? Geralmente a gente xinga o governo, é muita burocracia, mas burocracia é exatamente a mania, a técnica de criar processos para as coisas, né? A burocracia nasceu para tentar facilitar as coisas, mas às vezes é tanto processo que no fim fica ruim, né? E Deus não é um burocrata. Se você chegar falando com Deus, tem aquilo ali acontecendo, eu estou pensando nisso e tal, Deus não vai responder, acho que você deveria preencher o formulário 320B, porque esse não é o departamento, isso aí seria com um anjo tal, sabe aqueles caras que manjam o nome de todos os anjos, o que cada anjo faz, assim? Que massa para ele, legal que ele sabe disso, mas Deus não se importa se você não conhece. Deus se importa muito mais em você chegar num momento de intimidade com Ele do que você saber usar as palavras certas. Sério mesmo, se você não, para você é estranho ainda chamar Deus de Senhor, chamar Ele de Pai, chamar de alguma coisa, se a palavra cara é uma palavra que se usa o dia inteiro, eu te desafio a falar com Deus dessa forma. A chamar Deus como se chama o teu amigo, como se chama o teu parceiro. Eu te desafio a começar assim. Eu sei que Ele é todo poderoso, eu sei que Ele é santo, eu sei de tudo isso, mas eu te desafio a um dia conversar com Deus de uma forma de intimidade como se conversaria com um humano. E eu duvido que você não vai se surpreender com a forma com que Ele vai responder você, porque Ele vai responder você que nem um amigo responderia para você. Deus, Ele não é um burocrata. Alguns dos meus amigos, os mais aprofundados em teologia, eles falam assim, olha, eu entendo que Deus é a Trindade, e eu gosto de conversar com cada pessoa da Trindade. E isso é muito massa mesmo. Mas eu acho que ele é legal a forma que você vai se aprofundando no entendimento do Evangelho, no entendimento de quem Deus é. Se você se considera nesse momento, é legal, você tem o Pai, você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Pai, Deus, você tem Jesus, o Filho, você tem o Espírito Santo. E eu gostei da forma com que vários amigos falaram exatamente a mesma coisa, né? O Pai é com quem eu tenho intimidade, ele é meu familiar, é da onde eu nasci. Esse Pai é para quem eu agradeço todos os dias, é para quem eu tenho gratidão específica, não é só tipo, deixa eu entrar num modo de gratidão, assim. Não, deixa eu agradecer por cada coisa, deixa eu nomear as coisas pelo qual eu sou grato. Jesus já é o meu Senhor, é quem eu sirvo, é o Senhor, é o Rei desse mundo, é o Rei que eu quero que governe as nações. Então Ele é o meu Senhor, é essa pessoa a quem eu sirvo. E alguns amigos, inclusive, nem sequer oram para Jesus, como eles oram com Jesus. Eles declaram sobre as coisas. E aí surge uma nova categoria que é incrível. Assim, eu oro para o diabo e eu oro para as coisas, eu oro para as circunstâncias. Eu ordeno que circunstâncias mudem e Jesus está orando junto comigo. Então eu oro junto com Jesus sobre outras coisas. O diabo precisa me ouvir, as coisas precisam me ouvir, as circunstâncias precisam me ouvir, os problemas precisam me ouvir. E Jesus ora junto comigo, porque Ele é Senhor sobre aquilo. Talvez em mim não tenha tanta autoridade, mas Jesus está junto ali falando, tudo que Ele está falando, eu oro junto. É como se, em vez da gente dizer amém, Jesus ao nosso lado falasse amém, assim seja. Isso que Ele está dizendo, que assim seja. Olha que poderoso esse reino em que a gente vive, em que um rei vem e valida as coisas em que a gente fala. E aí por fim a gente tem o Espírito Santo, que é nosso amigo e nosso guia. Eu quero entrar nisso aí já, mas a importância do Espírito Santo, como Ele não vive num momento só com a gente, Ele não vive no domingo, Ele não vive na devocional de manhã, mas Ele passa o dia inteiro junto com a gente, numa amizade que anda inspirando a gente, tá? Mas mais uma vez, não se assuste com tudo isso. O principal é você orar com o teu pai. Se você não teve pai, se você viveu em uma casa em que você não teve um pai, você viveu só com tua mãe, ou talvez viveu só com tua avó, eu te desafio a começar a conhecer o que é um pai através de Deus. Ou se para você ainda é muito bizarra a noção do que é um pai, então conversa com Deus como se fosse um amigo.
Ou se você ainda prefere muito, eu quero obedecer, então conversa com o teu Senhor, mas procura intimidade, mesmo que seja com o teu Senhor, com o Senhor Jesus, mesmo que seja com esse senhorio, assim, alguém que eu obedeço, mas ainda conversa com intimidade. Pensa que é um Senhor que ama você, é um Senhor que morreu no teu lugar. Cara, imagina a gente na época de um Brasil escravo, nós como escravos, e a gente trabalha numa fazenda em que o nosso Senhor dá a vida para que a gente pudesse... Imagina, não dá para chamar isso de escravidão. Por isso que tira da tua cabeça essa palavra de que Senhor você é escravo dele. Você é um cara que está junto construindo um reino junto com ele. Outra coisa é a oração. Vários amigos meus citaram o Pai Nosso. E existe um grande perigo no Pai Nosso, que está escrito no mesmo capítulo. No mesmo capítulo está assim, ó, cuidado com tal coisa, daí Jesus fala do Pai Nosso. No mesmo capítulo ali, colocar Mateus 6, 7 e 8. A Isa disse hoje no briefing com a galera da equipe que eu sempre uso Mateus 6 e usei de novo. Mas Mateus 6, 7 e 8, Jesus fala assim: orando, não useis de vãs repetições, porque esses que o fazem presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não sejam como eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, do que tem necessidade antes que vocês peçam. Pode jogar outra versão também? Sabe? Olha que legal. Jesus está falando assim, ó, não fique repetindo, não use vãs repetições. Vãs repetições não fale só por falar. Por mais que o Pai Nosso seja uma oração que Jesus orou, mas ela não vale nada em você se você ficar repetindo ela várias vezes, sem prestar atenção no que você está falando. E aí um dos amigos que eu ouvi sobre oração é um canadense, é um pastor que inclusive vai estar com a gente na conferência de família em outubro. Ele falou algo muito legal. Ele falou, eu vejo o Pai Nosso como um template, não como um script. Apagou a tela do computador ali com o tempo. E eu tenho 3 minutos. É um template. Não sei se você conhece a palavra template, assim, mas é um modelo, não é um script, não é um roteiro. Não ore o Pai Nosso. Basicamente, não ore o Pai Nosso. Não ore ali palavra por palavra, só repetindo aquilo. E não fique repetindo várias vezes. Jesus mesmo fala, não fique repetindo, não tente fazer pela força, não tente fazer com que os outros te ouçam. E uma outra versão que eu gosto da Bíblia, nesse mesmo texto, fala assim: o mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Uma técnica de vendas com Deus. Você usa o que você aprendeu de marketing, usa o que você aprendeu de comercial para tentar convencer a Deus a te dar alguma coisa. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe do que vocês estão precisando, antes mesmo que vocês peçam. E aí olha isso. Se Deus sabe o que eu estou pensando, se Deus sabe, antes mesmo de eu pedir, percebe como eu não preciso ficar o tempo todo falando as coisas para Deus? Eu não preciso... Esse é um ponto mais para frente, eu não quero avançar, desculpa. Vamos para o ponto 4. Encontre a tua forma de orar. Esses amigos, cada um tem um seu jeito de orar, e isso que eu achei muito legal. Assim, cada um tem a forma deles de intimidade. Quando eu estava selecionando quais amigos eu ia perguntar, tinha alguns que olhavam assim, cara, não sei se quero tanto saber, assim, a forma do relacionamento dele com Deus, eu não sei se é o que eu mais me espelho, assim. E aí Deus me mostrou uma coisa, quando eu estava no banho, assim, Ele falou, Gui, a Beck e o Simon, teus 2 filhos, os 2 se relacionam com você da mesma forma? Tipo, o que a Beck, se ela pudesse escolher, faria? Ela ia querer que eu fosse no quarto dela e contasse uma história, desse um livro para ela. É o que ela mais ama, assim. Toda noite a gente tem esse momento de contar uma história. Ela chora quando não tem um momento de história. Já o meu filho Simon, se começar a contar uma história, já sai me escalando, já sai chutando, já sai macaqueando, já me pula no meu pescoço. Ele não quer saber de história. É mais corporal o negócio com ele ali. É mais uma lutinha, assim, com o meu filho. E, da mesma forma, existe um jeito de você ter intimidade com Deus. Dentro da mesma casa, 2 irmãos não têm intimidade com seus pais da mesma forma. Então existe um jeito teu de ter intimidade. Existe uma forma tua que você pode encontrar de como falar com Deus. Cada um busca intencionalmente como desenvolver essa intimidade também. Não é só deixa Deus vir atrás de mim e conversar comigo. Todos eles buscam diariamente fazer isso de alguma forma. Alguns gostam de falar, outros gostam de pensar. Tendem mais a pensar em oração, outros mais a falar em voz alta a oração. Todos eles fazem um mix, desses meus amigos, todos eles fazem um mix. Eles pensam muito e eles também oram muito em voz alta. E cada um tem um jeito, alguns no primeiro momento do dia, outros no final do dia, outros na hora de deitar, outros querem que a primeira coisa que façam no dia, a primícia do dia, seja esse momento com Deus.
Alguns imediatamente é Bíblia e oração, outros até gostam de usar livros que complementam o pensamento bíblico ali. Mas o muito legal de quase todos eles é eles têm um momento de silêncio também. Momento de silêncio com Deus. Imagina minha amizade com você, minha amizade com o Joel, por exemplo. E eu encontro o Joel e eu só falo. 2 horas assim, do Joel, eu falo. Mas é isso, Joel, que bom que você está bem, e vou embora. Imagina essa amizade em que só eu falo. Nem sei o que o Joel está passando, assim, eu só falo o tempo todo. Que amizade seria essa? E às vezes a gente vê assim com Deus, né? Oi Deus, tudo bem? Bom dia, falou. E que intimidade é essa que você cria com Deus, né? E esse momento de silêncio ele é muito legal. Você fecha os olhos, sei lá o que você vai fazer. Você liga uma música ou não. Mas você só tenta ficar em silêncio. E tenta até colocar os pensamentos em silêncio. Vai vir aquela preocupação, vai vir quanto tempo já passou. Mas tenta deixar eles passarem, né? A psicologia, a ciência hoje tem muito do mindfulness, né? Bem essa palavra que está na moda, assim, né? E eu nunca fui contra a ciência. Eu acho que a ciência cada vez mais ela vai revelar Deus, né? E tudo que tem surgido de meditação, cientificamente, tem mostrado muito o que é a meditação em Deus. Que é cada vez mais, cara, ignora esse pensamento. De repente chega um e isso aí não é meu. Esse pensamento não é meu. Esse é inédito. Esse eu não tinha ouvido. E aí você começa a perceber Deus falando com você. E aqui que eu percebo que o ritual importa. Heresia. Ritual importa. Só que o ritual importa para você. Deus está nem aí com o teu ritual. Deus está nem aí se você acende um incenso, se você liga um louvor, Deus não está nem aí pro ritual que você usa. Mas o teu ritual é importante para você. Quando eu falo ritual, é só o teu conjunto de hábitos, teu jeitinho de fazer ali. Eu tenho, dos rituais que eu vi ali, tem chimarrão, por exemplo. É um Jesus mais gaúcho que ele conversa, talvez. Mas é um chimarrão, outros têm que ter café. Mas olha que legal, se você cria esse ritual para você, e eu estou tirando totalmente o ponto espiritual da palavra ritual. Eu estou falando da tua playlist de coisas que você faz, assim, sabe? O teu checklist de coisas que você faz de manhã. Cara, eu vou fazer meu café. Já vou ligar uma música, é um louvor ou não é um louvor, mas todas essas coisas vão mostrando para o teu corpo, vão mostrando para você. Eu estou me preparando para conversar com Deus. Eu estou me preparando para ter esse momento de intimidade com Deus. Para mim isso surpreendeu bastante, porque o meu jeito ele é muito mais de conversar com Deus o tempo todo, assim, e não de tirar esse momento específico, assim. E essa é uma decisão que eu comecei a tomar, que eu vou mudar para mim. Eu vou achar o meu ritual. Imagina da mesma forma que se você já namorou, você tinha assim, cara, eu quero levar ela para jantar num lugar, eu quero comer alguma coisa, a gente vai tomar um café, daí a gente vai comer uma sobremesa e a gente vai começar a ter uma conversa legal. As coisas que você gosta de fazer com alguns amigos são rituais que você tem com os seus amigos. Tem aquele amigo meu que eu gosto de jogar um videogame junto com ele, depois a gente bate um papo. Cara, tem amigo meu que eu preciso tomar alguma coisa junto com ele. Percebe? Começa a criar esse teu próprio ritual, teus próprios hábitos começam a falar, cara, eu vou falar com Deus agora, eu vou falar com Deus, eu estou me preparando para falar com Deus. E aí você pode ter esse teu momento de silêncio, esse teu momento de meditação, você pode usar a música se ela te concentra ou não, mas desenvolve o teu hábito, desenvolve o teu ritual de como falar com Deus. Meu ponto 5 dos 7 pontos é que a amizade também ela está no dia a dia. Todos esses amigos, todos falaram a mesma coisa, eu tenho meu momento com Deus, que eu programo. A maioria tenta fazer isso diariamente. Alguns ali conseguem fazer dia sim, dia não. Mas a amizade ela está no dia a dia. E ela não está nesse momento devocional. E aí eu vi um termo que eu amei, assim, que é pensamentos orantes. Pensamentos orantes. Eu até digitei aqui, ele mudou para pensamentos orantes. Nem conhece essa palavra o corretor. Pensamentos orantes. Cara, imagina teu pensamento, as palavras que você fala dentro da tua cabeça, se você falasse elas em forma de oração. Imagine usar isso em momentos no dia inteiro. Você está no trabalho, ou imagina você está assistindo um filme e você pensa assim, cara, que legal isso que ele fez. Deus, olha o que ele fez, Deus, olha, imagina isso para mim. Eu acho que isso é o que Deus mais espera da gente, é esse nível de intimidade em que meus pensamentos, Deus está ouvindo, Ele ouve. Não teve um aceite da LGPD ou de nenhuma lei de proteção de dados permitindo que Deus ouvisse seus pensamentos ou não. Se não aceitado ou recusado, Deus sabe dos teus pensamentos. Mas você pode começar a viver agora, cara, enquanto eu penso, eu converso com Deus. E aí você não ora só de manhã, você não ora só no culto, você passa o dia inteiro, enquanto você está tentando fazer aquela venda, enquanto você está torcendo que aquela venda aconteça, você não está, ai cara, tem que acontecer. Você só muda quem é o cara.
Deus, eu queria muito que acontecesse essa venda. Deus, eu queria muito que isso saísse hoje. Eu acho que ia ser uma bênção muito grande, Deus. Se não é assim, me mostra outro caminho. Cara, imagina se o dia inteiro você pudesse pensar, enquanto você come, enquanto você agradece pela comida, enquanto você agradece pelo tempo de lazer que você está tendo, se o tempo todo teus pensamentos fossem orantes, o tempo todo eles falassem com Deus. E aí que eu percebo que isso muda a intimidade que as pessoas têm com Deus, porque é no dia a dia. Concorda que se eu marcasse com você todo dia a gente falasse 10 minutos de manhã, só eu falasse, que a gente não teria intimidade? Mas se o dia inteiro eu e você estivéssemos no WhatsApp e eu mandando áudio do que está acontecendo, do que eu estou pensando, do que está me afligindo, do que está me alegrando, concorda o tamanho de intimidade que eu e você ganhamos? Então essa amizade, ela está no dia a dia. Não só tem o teu momento que você tira só para você e Deus ali, mas tenha também durante o dia inteiro essas conversas com Deus. Aí eu garanto, cada vez mais vai perceber que coisas em você mudam, que pensamentos em você mudaram, que a forma de agir em algumas coisas começaram a se parecer mais com Jesus. Todos esses amigos, a mesma resposta, quando eu pergunto por que você ora, todos falam, eu quero me parecer mais com Cristo. Eles não são nem da mesma igreja, a maioria deles nem se conhece. Todos falam, eu quero ficar mais parecido com Jesus. Olha que poderoso isso, eu quero ser mais parecido com Jesus. E a Bíblia fala várias vezes, né? Vocês têm a mente de Cristo. A gente está ganhando essa mente. Por isso, quanto mais eu penso junto com Ele, mais minha mente vai ficando parecida com a dele. E essa é a única forma também do outro versículo, né? Orar sem cessar. Cara, imagina eu ficar o dia inteiro no quarto orando. Não tem como. Eu tenho outras coisas que eu preciso fazer. Não tem como orar sem cessar. Se oração for só ficar de joelhos falando. E você ora sem cessar, porque você passa o dia inteiro pensando oração, né? E aí que eu quero entrar nesse ponto final aqui, da intimidade. O quanto a intimidade ela está no secreto. Jesus fala isso, né? Em Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Olha, ele fala até de uma recompensa de você estar um tempo em secreto com Deus. Então, tem esses momentos do dia orando, pensando, mas busca essa intimidade no secreto. É esse momento que você tem essa intimidade com teu pai. Não importa se teve um pai terreno ou não teve, assim, mas Deus busca essa intimidade com você. Deus busca essa intimidade de pai para filho. Quantas coisas você puxou do teu pai celestial? Quantas coisas tua família veio falando, não sei de onde veio isso no meu filho, e essas coisas foram dadas do céu para você. Outra versão fala assim, é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, que vocês não estejam tentados a interpretar diante de Deus. Não tentem fazer um teatro diante de Deus. Não tentem fazer um teatro na frente dos outros. Provavelmente eu vou orar aqui no final da pregação, mas ela ainda é uma oração que está com você junto aqui. E essa oração que eu tenho no secreto com Deus, ela é uma oração que só está eu e Deus. É uma oração que talvez deslize um palavrão às vezes, se você tem o hábito de fazer isso. Mas sinceramente, é isso que Deus quer ouvir. Eu acho que Deus quer que você pare de falar palavrão, mas se ainda desliza, não é, Deus ouve o pensamento, o palavrão que você fala na cabeça. Por que você tenta esconder então? Deixa que Deus muda os teus hábitos, deixa que com os poucos você vai mudando as palavras, mas seja sincero, seja honesto diante de Deus, deixa que Deus conheça tudo dentro de você. Ele já conhece, mas faça isso intencionalmente, abra tudo. A psicologia fala o tempo todo da importância de se colocar teus sentimentos em palavras. Imagina agora o poder de se colocar os teus sentimentos diante do teu pai, diante do cara que criou você, diante desse espelho, diante do cara que sabe quem você pode se tornar, igual a quem você pode ser. Imagina colocar esses teus sentimentos todos os dias, imagina colocar a tua raiva, imagina colocar as coisas que te empolgam diante desse cara que criou você. E o texto continua, né? Apenas fiquem lá, nesse lugar secreto, tão simples e honestamente quanto vocês conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E aí vocês começarão a perceber a sua graça. Cara, olha que forte. E aí eu vejo meus amigos fazendo isso no quarto, ou trancando o quarto, ou falando, ninguém entra no meu quarto agora. As pessoas sabem que você está orando. Ou alguns fazem no banho. A conta da água fica um pouco mais cara, mas a maioria toma dentro do banho. Não sei se ora dentro do banho, não sei se de costas para a parede ou de frente para a parede, tanto faz. Mas você tem o teu tempo com Deus. Você tem o teu tempo para orar e o teu tempo para ouvir Deus falando. E aí, por fim, e se a banda quiser me acompanhando nessa oração agora, eu quero declarar ousadia para todos vocês. Tem um texto lá em Efésios que fala, a gente pode chegar com ousadia e confiança diante de Deus, porque Jesus comprou essa ousadia e confiança. Eu estou falando do Rei do Universo. Eu estou falando que você pode chegar com confiança diante do Rei do Universo. Não poderia. É o Rei. Não poderia nem ter acesso ao Rei. Só que olha o que Jesus compra pra gente, acesso e confiança diante do Rei. Jesus diz que você é completamente santo, completamente puro, completamente merecedor, olha que loucura. Você pode chegar a Deus com ousadia. Você pode chegar e falar, Deus, nesse momento, Deus,
eu quero me abrir diante de você, eu quero me abrir o que está acontecendo, eu quero abrir minha ansiedade, Deus, eu quero abrir os meus vícios, Deus, eu quero abrir essas coisas que eu não mostro para ninguém, essas coisas que eu não tenho nem coragem de falar comigo mesmo, Pai, essas palavras que nem eu quero assumir para mim, esses erros que nem eu quero dizer que eu tenho, Pai. Mas Deus, eu quero ser ousado pelo que Teu Filho me deu nesse momento secreto, Deus. Eu quero entregar tudo para você. Eu quero permitir ser mudado, Deus. Eu quero que você passe pelos meus pensamentos. Eu quero que você me diga se tem algo que eu possa mudar. Essa ousadia que eu quero declarar para você. Eu quero declarar que essa semana, se você nunca teve essa oportunidade, se você nunca teve essa chance de orar, de ter esse momento de intimidade com Deus, eu quero declarar que você começa a ganhar isso agora. Eu quero declarar que você vai começar a achar prazer nesse tempo secreto. Você vai ter que ligar um despertador para não passar tempo demais. Que você vai se perder no tempo, sim. Você vai orar. Não vai ser o Pai Nosso, não vai ser reza que te ensinaram quando você era pequeno. Mas você vai começar a usar suas palavras. Você vai começar a usar palavras novas. O palavreado que se usa vai começar a mudar por causa dessa intimidade com Deus. Eu quero declarar que teus pensamentos começam a mudar também. Eu começo a declarar que você vai começar a ouvir pensamentos que você não sabe de onde vem. Eu quero declarar que você vai perceber que é o Espírito Santo falando com você. É isso que eu declaro para todos vocês, é isso que eu declaro pela semana de vocês. Em nome de Jesus. Amém.